Amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 69 do Guia WinDev 2024. Trabalhando com sockets em WinDev 2024. Como criar um cliente socket e como passar dados de uma aplicação mobile para um servidor socket WinDev 2024. Mais uma vez, agradecemos o apoio da Pedroso Automação e da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, e da comunidade WinDev, que sempre apoia o nosso trabalho. De maneira muito especial, queremos agradecer o apoio nesta série da Conceito Industrial, que através do seu diretor Fabiano Costa, gentilmente autorizou a publicação desses vídeos para a nossa comunidade no nosso canal do YouTube. Vamos falar um pouco do projeto que vamos apresentar. Recebi do Departamento de Desenvolvimento da empresa em que presto serviço atualmente, a Conceito Industrial, a incumbência de gerar aplicativos de socket usando nativamente a ferramenta da PCsoft, usando o WinDev 2024, o WinDev Mobile 2024 e, opcionalmente, o WebDev 2024. Poderemos também fazer uso de uma DLL de terceiros para trabalhar com sockets. Esta série de aulas é dividida inicialmente em duas partes: criação de um servidor socket utilizando o WinDev 2024 e criação de um cliente socket que transferirá arquivos de uma aplicação WinDev Mobile para o servidor socket. A linguagem W, nela incluída o WinDev, o WebDev e o WinDev Mobile, inclui diversas funções que permitem realizar uma gestão avançada de socket. Um socket nada mais é que um recurso de comunicação usado por aplicativos para se conectar de um computador para outro, independente do tipo de rede. Também pode se comunicar a dispositivos físicos que aceitem protocolos de comunicação, tais como o TCP/IP. Esse modo de comunicação pode ser utilizado, por exemplo, para estabelecer comunicações entre computadores conectados pela internet e dispositivos conectáveis via interfaces programáveis. O WinDev, o WebDev e o WinDev Mobile geram sockets padrão, sockets UDP, dispositivos infrared, sockets SSL e TCP/IP. Modos de utilização de sockets na plataforma da PCsoft. Uma aplicação WinDev ou WebDev pode gerir os sockets de acordo com diferentes modos. WinDev e WebDev. A aplicação liga-se a qualquer servidor e troca dados através de um socket. WinDev Mobile utiliza um servidor simplificado. A aplicação WinDev é um servidor trocando informações através de um socket com um único computador cliente. Socket WinDev é recomendado no computador cliente, mas não obrigatório. WinDev, aplicação WinDev, é um servidor padrão e a aplicação WinDev é um servidor trocando informações através de socket com vários computadores clientes. Para aprendermos o uso de sockets no WinDev, inicialmente vamos criar um projeto. Criamos um projeto chamado Microservidor Socket, onde nós criamos um aplicativo com duas janelas, o Win principal e o Win servidor. Além disso, criamos um componente interno com algumas classes desenvolvidas em linguagem W. Esse projeto, então, se chama
microservidor socket. Ele não tem análise, porque ele simplesmente vai servir como comunicação entre uma aplicação mobile e uma aplicação cliente servidor, que é o nosso projeto. Então, primeiro, nós criamos a nossa árvore de Project Explorer, um componente interno, tá? Então, criamos internal componente. Vamos abrir ele aqui. E nesse componente interno, vamos ver aqui, nós criamos um microservidor, tá? Então, esse microservidor, ele tem diversos elementos e entre eles algumas classes. Então, a primeira classe, nós criamos uma classe aqui, microservidor HTTP. Nas declarações do microservidor HTTP, declaramos uma classe, elementos públicos, rota 404 é uma procedure, modo trace é uma variável booleana. Na área de declarações privadas, criamos rotas, que é um array associativo de procedure, uma porta, que é uma variável inteira, que acessa a porta 8081 do nosso servidor. Poderia utilizar a 8080 ou a porta 80, mas normalmente elas são utilizadas por outros aplicativos. Então, eu coloquei aqui a 8081. Mas pode ser qualquer porta que seja liberada, que não seja utilizada. Depois, o nome do socket aberto e aguardando a conexão. Então, uma variável chamada socket, aguardando a conexão do tipo string. Uma variável booleana chamada bIniciado, que indica que o servidor socket foi iniciado. Uma thread, na qual os sockets são gerenciados. Então, thread aguardando conexão é do tipo string. Se verdadeiro, o desligamento do servidor é solicitado. Então, B solicita parada é boolean. Tá? Criamos uma constante. S tamanho conteúdo é igual a tamanho conteúdo. Então, essa é a parte de declaração da classe microservidor HTTP. Criamos uma propriedade no noProperties chamado porta. Simplesmente declaramos uma propriedade porta que retorna um inteiro. Então, retorne porta. Depois criamos vários métodos. O primeiro método que nós criamos aqui é processa solicitação HTTP. Esse método é um método privado. Recebe como argumento variável canal HTTP string. Fazemos o cálculo manual do tamanho da mensagem usando a função socket change mode transmission, canal HTTP socket no end tag. Fazemos a leitura da consulta. Buffer rec HTTP é uma variável do tipo buffer, recebe o método lê solicitação bruta como argumento canal HTTP 30 segundos. Se o buffer vazio, retorna um erro. Depois decodifica a consulta. Requisição é uma requisição HTTP, que é uma outra classe, que recebe como argumento buffer rec HTTP. E response é outra classe, chamada resposta HTTP, que recebe como argumento canal HTTP. Uma variável URI solicitado é do tipo string, recebe requisição .get URI. Chamamos o procedimento associado à rota. Então, se rotas URI solicitado existe, chama procedure e
recebe requisição e response. Se a rota for 404, ou seja, ocorreu um erro, ele vai chamar essa procedure rota 404 que trata os erros. Se não houver resposta, ele traz esse tratamento de erro aqui, response.error 404. Ao longo desses vídeos, nós vamos tentar explicar rapidamente como que funciona o socket na linguagem W. Então, é interessante que vocês observem que em vários lugares nós chamamos funções de socket e, na medida do possível, vamos fazer as explicações. Então, nessa procedure privada, nesse método privado, processa solicitação HTTP, nós temos uma função socket change mode transmission, canal HTTP, com uma constante socket no end tag. Que nos desculpem as pessoas acostumadas com a programação procedural, mas vamos usar um pouco de programação OOP nesse nosso processo. OOP é tudo de bom. Não que programação procedural não seja bom, mas OOP permite reutilizar bastante o código. Então, no nosso Project Explorer, vocês vão observar o uso de classes. Podemos dizer que uma classe é um tipo especial de variável destinado à criação de objetos. Então, aqui temos o objeto microservidor HTTP, que é uma classe. Temos o objeto requisição HTTP, que é outra classe. E o objeto resposta HTTP, que é outra classe. Então, estão aqui, ó, no editor de códigos, os processos de declaração de cada classe que estaremos utilizando. Uma classe contém constantes, contém membros, contém propriedades e contém métodos. Os métodos podem ser públicos, privados, protegidos, entre outros. Cada classe que eu declaro automaticamente cria um método construtor e um método destrutor. Eles são gerados automaticamente pela linguagem W, assim que eu declaro uma classe. O método construtor e o método destrutor, gerado automaticamente pela declaração da classe, normalmente vem vazio, mas eu posso colocar código dentro desses métodos. Por exemplo, na procedure construtor, então, um método de uma classe nada mais é que uma procedure, né? Uma função. Então, o padrão do método construtor tem um padrão de erro 404 para rotas não encontradas. Então, quando a gente chamar o método do socket e ele não encontrar a rota, ele vai para essa parte do método construtor, onde rota 404 é igual a parâmetro rec e a parâmetro response, que se for maior que rastrear opção, usando o método getURI da rec, vai gerar uma response 404. No método destrutor, eu vou usar a variável booleana biniciado, declarado lá nas declarações da classe. Então, se biniciado for verdadeiro, né? Então, if biniciado, vou parar o servidor. Então, vou fechar o servidor usando a função socketClose para fechar usando a função socketOpen.
close da linguagem W, que recebe como parâmetro a variável socket aguardando conexão. Vamos ver então agora um pouquinho das funções de socket que nós estamos utilizando. Na primeira parte do nosso processo, que é o processo da solicitação HTTP, nós temos a chamada da função Socket Change Mode Transmission. A função Socket Change Transmission Mode da linguagem W altera o modo de transmissão usado em um socket. Este recurso é utilizado para definir a codificação da mensagem durante a transmissão. Se é o TF8, se é ANSI. E esse modo de transmissão deve ser idêntico tanto no servidor como no cliente. Observe que, no WinDev, se uma aplicação WinDev for utilizada num servidor e num computador cliente, a alteração no modo de transmissão deve ser realizada no computador cliente e no servidor. Em sockets UDP que não são muito confiáveis, porque as strings vêm fora de ordem, não se deve usar Socket Change Transmission Mode. Então, os sockets UDP são sempre Socket Without Tag. Quando chamamos essa função Socket Change Mode Transmission, eu vou mudar a linha aqui, vou comentar aqui, só passar aqui agora. Ele vai abrir as constantes. Então, Sock End Tag é uma constante, Sock End Tag Buffer é outra constante, Socket No End Tag é outra constante e Socket Size at Beginning são todas constantes que eu posso utilizar. Então, de acordo com o tipo de socket que eu estiver usando, eu posso escolher uma dessas constantes. No caso aqui, nós utilizamos Socket No End Tag. Então, vamos puxar aqui e definir aqui. No método destrutor, nós chamamos a função da linguagem W Socket Close, que faz o fechamento da comunicação entre o cliente e o servidor. Então, abri um canal de comunicação, vou fechar esse canal, uso a função Socket Close. A função Socket Close fecha o socket ou conexão com o socket do servidor. A conexão deve ser fechada para que o socket do servidor tome conhecimento de uma mensagem no modo de leitura de bloqueio. Se a aplicação do servidor que abriu o socket for fechada, sem que a função Socket Close seja chamada, uma mensagem de erro será exibida na sua aplicação. O método iniciar da classe microservidor HTTP é que faz a abertura do canal de comunicação. Então, esse método tem a finalidade de iniciar o servidor numa determinada porta. Nós colocamos a abertura na porta 8081. Então, procedure iniciar recebe como argumento o número da porta, passando o número da porta e retornando falso ou verdadeiro. Pode ser feito via endereço IP ou localhost mais porta. Então, não reinicie o servidor se já estiver iniciado. Se bem iniciado, então a variável estiver verdadeira, usa a função errorThrow e mostra a mensagem: o servidor já está iniciado. Caso contrário, cria um nome único para o socket e para a thread. Então, a variável socket aguardando conexão é igual a socket mais getGuiaRug. Inicia a thread aguardando conexão com socket aguardando conexão. Faz a criação do socket. Então, socket create
passando o socket aguardando a conexão, o número da porta. Se for falso, mostra uma mensagem de erro com error propagate. Caso contrário, bem iniciado, a variável se torna verdadeira, executa thread execute, passando como argumento thread global context, thread security, mas aguardando conexão, que é uma procedure interna. Essa procedure interna é um loop que fica rodando esperando por uma conexão. Então, loop if socket wait for connection, passando a conexão por 5 segundos, abre o canal, socket accept, passando, aguardando conexão, fecha o socket depois de processado. Se o desligamento do servidor for solicitado, ele sai do loop, então interrompe aquele laço que aguarda a conexão e retorna verdadeiro se conseguir conectar. A função Socket Change Transmission Mode da linguagem W altera o modo de transmissão usado em um socket. Este recurso é utilizado para definir a codificação da mensagem durante a transmissão. Se é o TF8, se é ANSI. E esse modo de transmissão deve ser idêntico tanto no servidor como no cliente. Observe que, no WinDev, se uma aplicação WinDev for utilizada num servidor e num computador cliente, a alteração no modo de transmissão deve ser realizada no computador cliente e no servidor. Em sockets UDP que não são muito confiáveis, porque as strings vêm fora de ordem, não se deve usar Socket Change Transmission Mode. Então, os sockets UDP são sempre Socket Without Tag. É por isso que nessa codificação da procedure iniciar, se beneficiado for igual a true, eu trato com error true, simplesmente notifica que o servidor já está iniciado, retorno falso, mas o programa não para, ou seja, o canal de conexão, se já estiver aberto, permanece aberto, porque o servidor já está iniciado. Na nossa próxima aula, vamos ver como que é criado o socket e como o socket, uma vez criado, fica aguardando uma conexão e como esse processo de espera de conexão é feito mediante uma thread. Até a nossa próxima aula.